Olá, eu sou Cristiane, professora de literatura, aqui do Careca de Saber. Vamos falar sobre a obra mais famosa de todos os tempos, né? A obra que influenciou vários estilos literários, que marcou uma época e uma maneira de pensar sobre o próprio ser humano. É o Hamlet, do William Shakespeare. Gente, o Shakespeare, né, é um dramaturgo inglês, ele do século, né, século XVI, XVII, que é o período renascentista. Ele vai ser o dramaturgo, o teatrólogo, na época que a Rainha Elizabeth I é rainha, grande rainha. E assim, pessoal, vocês acham que o Shakespeare começou bacana, ele era o grande escritor? Não era assim, não. Até porque o teatro na Europa, no século XVI, século XVII, não era aquela coisa não, gente. Por quê? Olha só, o teatro ele foi um gênero, né, muito importante na Grécia, em Roma, no período clássico. Quando veio o cristianismo e a época medieval, os teatros foram destruídos, não havia teatro. O máximo que você podia fazer é ir à igreja e assistir alguma encenação da Bíblia em latim. Não havia peça, mas assim, vocês sabem que toda arte, por mais que ela seja proibida, ela existe de maneira marginal. E em Londres havia uma região, tinha lá uma região murada, que era a região mais nobre, e havia uma região que era mais assim, chechelenta, mais popular, onde havia as tavernas com cerveja, onde havia as prostitutas, onde havia a população operária. E era um povo muito simples, não era nenhum intelectual, não. Aí havia teatros. E Shakespeare, ele começou a escrever nesse ambiente. É uma coisa muito paradoxal, porque um homem que ofereceu à própria língua inglesa centenas de milhares de palavras, gente. Algumas palavras foi Shakespeare que criou, mas não é uma ou duas, é tipo 10.000 palavras. É isso, é nesse tamanho assim, tá? E um homem que teve tanto a contribuir para a cultura inglesa foi um homem que começou a fazer teatro para classes populares. E quem sabe essa mistura com o povão fez com que o Shakespeare ele, né, fosse um pouco mais humano e até criasse esses vocabulários para se ajustar à necessidade do inglês da época. O Shakespeare não era um homem muito criativo, incrível, não é incrível isso? Ele não era criativo. O Shakespeare pegava histórias que já existiam. Uma história que ele foi lá na Itália, outra na Dinamarca, outra em Veneza. Histórias que já existiam e ele transformava em peças teatrais. Sobre o Hamlet, né, aqui é a fase áurea do Shakespeare, porque o Shakespeare começou escrevendo comédia. Imaginem, pessoal, se vocês vão no Google e procuram lá o The Globe ou o The Rose, são os teatros que o Shakespeare escrevia na época, eles eram teatros, né, circulares, assim. Aí tinha aqui um palco, desenho bem, né, um palco, e aqui o povo bebendo cerveja, beberrando, o Shakespeare começou a escrever pra gente assim. Então, ele tinha que fazer peças mais populares para atrair o público. E nessa época aqui é tão interessante que mulher não podia ser atriz. Então, os homens se vestiam de mulheres, né? E o Shakespeare ele começou a escrever peças fora dessa região nobre de Londres, uma região mais popular, fora, né, uma zona marginal, e comédia. Só que o negócio começou a ficar sério, as pessoas começaram a levar a sério o Shakespeare. Ele começou a virar uma pessoa respeitada. Inclusive, pessoas da corte atravessavam, né, a região para ir ao teatro. Até que inverte, né? O Shakespeare vai para a nobreza. Então, as coisas mudam, né, depois. E é justamente, né, com Hamlet, Macbeth, que essa Ricardo III, que também é uma peça bem interessante do Shakespeare, uma das primeiras tragédias dele, né? Que ele vai ter uma postura muito mais sofisticada. Mas sempre foi. O cara é um poeta, né, antes de ser um dramaturgo. Sobre a origem dessa peça, dizem, né, que 1 ano ou 2 anos antes de ele escrever essa peça,
O filho chamado Hamlet, olha que interessante, ele morre, muito criança. E o Shakespeare, ele fica atormentado com essa história. E o pai do Shakespeare também morre. Então, ele vai meio que escrever uma peça, que é a maior peça dele, né? São 4 horas de encenação, maior peça em termos de sofisticação intelectual e coisa e tal. Mas essa peça vai mostrar um novo tipo de herói, que não é o herói grego, idealizado, perfeito, é um herói com 2 metades, uma positiva e outra negativa. Gente, sobre o que é a história do Hamlet, né, do Shakespeare? É uma história sobre vingança. É a história de um herói que foi acionado pelo pai morto para se vingar de sua morte, mas é um jovem completamente indeciso, melancólico, que não tem nenhuma aptidão para o heroísmo. Esse é o resumo da história. Vamos ver um pouquinho, então, passo a passo aqui, né? Gente, a história começa, né? Aqui o rei, o Hamlet velho, o rei Hamlet já está morto. A sua mãe, né? Daí tem o Hamlet filho, que é um rapaz muito deprimido. O Hamlet, ele é um rapaz que é o intelectual do século XVI, que é o homem e o Shakespeare quer colocar isso, né? O herói da Grécia do século V a.C. é o herói bélico. O herói do Shakespeare é o herói atormentado, ele lê demais, muita filosofia, muita poesia, ele tem depressão, depressivo, tem a melancolia. E o Hamlet é um intelectual cansado, com 30 anos, ele tem 30 anos, né, nessa época, o Hamlet. E a mãe se casa com um tio, morre o pai dele, o rei Claudius, né, o irmão do Hamlet, do velho Hamlet, vira rei, e a mãe dele não deixa nem descansar a cama, gente, não deixa nem esfriar o lençol, vai e casa com Claudius. E eles estão no momento de festa desse casamento, e o Hamlet vem todo de preto para a festa. Ele estudava fora, um estudioso, volta para a Dinamarca, é onde se passa a história, e ele não tem alegria, que representa este homem do século XVI, cheio de melancolia e cheio desse tédio do intelectual. O Shakespeare quis colocar esse homem não muito carismático, que é o Hamlet. Pois bem, depois a cena, né, que introduz a peça, os amigos, né, os soldados, escutam um chiado, um barulho, um raio, alguma coisa, chamando Hamlet, Hamlet. O Horácio, que é amigo do príncipe Hamlet, ele vai e ele percebe que parece a voz do velho Hamlet, é uma coisa assustadora. Aparece um fantasma que chama pelo filho. E o Hamlet tá lá melancólico, gente, um depressivo, como o Hamlet era, intelectual, como ele era. Disseram assim, tem um fantasma querendo falar contigo, vai dizer, beleza, acredito. Ele vai acreditar, porque é depressivo. Então ele vai para encontro do pai, e o pai vai revelar a verdade, o fantasma vai revelar a verdade, vai dizer, meu filho, né, com aquela voz grave de fantasma, eu não morri de morte natural, foi o meu irmão Cláudio, né, pode também ser Cláudio, ele jogou um veneno no meu ouvido, e eu morri envenenado. Você, como meu filho, tem que vingar-me. Por isso, Hamlet, vingai-me. E o Hamlet fica assustado e o fantasma grita, vingai-me. Uma coisa assustadora. Daí você pensa, gente, o teatro do século XVI dava para ter fantasma? Primeiramente, essa é a cena que introduz a peça. O velho, como fantasma, surge para pedir vingança. Gente, lembra que eu falei que o teatro era um monte de bêbado, gente... Quando o Shakespeare cria essa estratégia, olha só, as pessoas nesse teatro popular, elas vão ficar assombradas com isso, vai chamar a atenção algo sobrenatural e elas vão ficar quietas para ouvir a peça. É uma estratégia, é uma coisa meio irônica, né? Até nem é bom saber essas fofoquinhas literárias, mas é isso. Para as pessoas ficarem quietas no teatro, eu ponho o fantasma a gritar, vingai-me. E o pessoal fica ali meio, né, olhando o que está acontecendo e chama a atenção daquele público popular. Pois bem, gente, se você pede para o Aquiles vingar sua morte, é uma coisa.
Se você pede para o Agamenon lá na Grécia vingar sua morte, é uma coisa. Se você pede para o Ulisses, né, Odisseia vingar sua morte, é uma coisa. Pede para o Hamlet, o cara ele é assim, ele não tem porte atlético porque é intelectual. Ele não é corajoso porque é intelectual. Ele não sabe lutar porque é intelectual. Ele é um fracasso em termos de herói. Ele não vai representar a figura típica do herói. E pede para essa criatura imprestável vingá-lo. Isso é o gênio de Shakespeare. É a primeira vez que um herói não vai ser tão heróico assim. Ele vai ter qualidades tipicamente humanas e não divinas. Aí o Hamlet, ele sabe que se ele tem que vingar o pai, mas quem que ele tem que matar para vingar o pai? Simplesmente o rei da Dinamarca, que é o Cláudio. Gente, não dá pra fazer isso tão fácil. O que ele vai fazer? Ele vai, assim que o pai desaparece, o fantasma lá do pai, ele fala para os seus amigos: gente, se eu tiver algumas atitudes estranhas, deixem quieto, não se assombrem. Gente, quando ele fala isso, ele já criou essa estratégia. Eu vou me fingir de louco para descobrir se realmente Cláudio matou meu pai e assim matá-lo e assim não arcar com as consequências, porque louco não paga pela pena. Aqui cria-se a estratégia do Hamlet. E ele vai começar, aquele ser meio depressivo e melancólico, vai ter atitudes muito extravagantes agora, porque ele vai se fingir de louco para investigar a morte do pai. Coincidentemente, vem para a Dinamarca um grupo de teatro para fazer uma peça para o rei, né, para agradar o rei pelo casamento. E o Hamlet vai pedir para que no meio da peça se apresente uma outra peça, uma pantomina. O que é a pantomina? É um teatro só de mímica, de gestos. E nessa pequena peça que aparece no meio da peça principal, a mímica é o seguinte: tá um homem com uma coroa, sentado, descansando, vem outro homem com um negocinho e coloca no ouvido. E esse rei morre. Por que o Hamlet pensou isso? Essa cena é para perceber se o Cláudio ia se sentir incomodado ou não. Se sentisse, é porque ele estava dizendo: realmente eu sou o culpado, né, gente? Ele está se entregando com as expressões. Batata. O Cláudio assiste essa peça, fica incomodado e levanta. E o Hamlet pensa: eu vou matar esse homem agora, tenho certeza. Pois bem, vai atrás do Cláudio e o Cláudio, ele tá rezando. Gente, o Hamlet pensa assim: gente, o que eu faço agora? Eu tô aqui para matar o Cláudio, vingar meu pai, não tem erro. Mas o homem tá rezando. Será que eu posso matar um homem no meio da sua reza? Ai, gente, isso é Shakespeare, tá? O Hamlet tá lá pirando, gente, nisso. Será que eu mato um homem rezando? Porque se eu mato o Cláudio rezando, será que Deus não o perdoa e o leva para o céu? Então, o Hamlet, ele não mata Cláudio nesse momento, porque ele acha que matar o homem rezando é um momento que ele está se confessando e vai levá-lo para o paraíso. Ai, desculpa, gente, desculpa, sabe por quê? Primeira covardia do Hamlet. O Hamlet não tem coragem de matar uma pessoa, ele não é esse soldado, não. Ele vai começar a criar empecilho para não matar. E a primeira vez foi isso, pensou demais. Gente, se o cara vai vingar teu pai, dane-se, tá rezando ou não, mata, não. Ai, tá rezando, não posso matar. É uma maneira que o Hamlet cria para não matar o Cláudio. E aí, gente, aparecem outros personagens importantes. Por exemplo, o Polônio, tá, que também é uma figura da nobreza, puxa-saquíssimo do rei. Ele é pai da Ofélia e do Laerte. A Ofélia era uma namoradinha do Hamlet, que parece que teve, né, um vucu-vucu já carnal com ele. E a Ofélia, ela percebe que o Hamlet tá estranho, porque depois que o Hamlet descobre que o Cláudio matou seu pai, ele fica estranho. Vai destratar muito Polônio, porque Polônio é esse homem que vai começar a defender a loucura do Hamlet. Ah, ele é louco, não fica tranquilo, não sei o quê. Vai destratar a Ofélia, porque sabe que a partir de agora ele não pode mais ter essa vida. Ele vai destratar total a Ofélia. Então, começa o Cláudio e o Polônio a ter uma preocupação maior com as atitudes do Hamlet para ver se realmente ele está louco ou não. Porque era isso que o Hamlet queria.
Eles acreditassem que ele estivesse louco. E eles estavam um pouco desconfiados. Segundo o Polônio, sim, estava louco. E o Cláudio vai também investigar. E tem uma cena muito famosa que está o Polônio e o Cláudio atrás de uma cortina para espionar as atitudes do Hamlet, para verificar se realmente ele está louco. Não se sabe se o Hamlet sabe ou não sabe, mas o Hamlet está lá sozinho, sem caveira na mão, porque não tem essa cena nessa fala. Ele está sozinho, muito triste, já pensando que porcaria de missão que meu pai morto teve que me dar. Não sei o que eu faço, a vida é uma porcaria. Isso é o Hamlet, tá? Isso é o herói Hamlet. Então, há o famoso solilóquio que é visto às escondidas pelo Cláudio e pelo Polônio. Então, nesse momento, o Cláudio e o Polônio estão numa sala, atrás de uma cortina, para verificar os atos do Hamlet. O Hamlet chega na sala, só que assim, gente, não se sabe, na verdade ninguém diz, no Shakespeare não informa isso, tá lá, entra na sala, o Hamlet, doidão, e ele vai falar sobre a vida e sobre a morte. Só que não se sabe se o discurso do Hamlet ele falou porque sabia que estava sendo visto ou era realmente um desabafo. Por isso, agora eu vou ler um trecho para vocês, que é o grande solilóquio do Hamlet, que é o momento que ele vai se perguntar: ser ou não ser, eis a questão. Ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas um destino feroz, ou pegar em armas contra o mar de angústias, combatendo-lhe e dar-lhe fim, morrer, dormir, só isso, e com o sono, dizem, extinguir dores do coração e as 1000 mazelas naturais a que a carne é sujeita. Eis uma consumação ardentemente desejável, morrer, dormir, talvez sonhar. E aí está o obstáculo, os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar. E é essa reflexão que dá à desventura uma vida tão longa, pois quem suportaria o açoite e os insultos do mundo, a afronta do opressor, o desdém do orgulhoso, as pontadas do amor humilhado, as delongas da lei, a prepotência do mando e o achincalhe que o mérito paciente recebe dos inúteis, podendo ele próprio encontrar seu repouso com o simples punhal, quem aguentaria os fardos gemendo e suando numa vida servil, senão porque o terror de alguma coisa após a morte, o país não descoberto, de cujos confins jamais voltou nenhum viajante, nos confunde à vontade, nos faz preferir e suportar os males que já temos, a fugirmos para outros que desconhecemos. E assim a reflexão faz todos nós covardes. Pois bem, pessoal, você percebe aqui no solilóquio, né, ele falando consigo mesmo, ser ou não ser, ele está se perguntando, viver ou morrer? Eu devo permanecer vivo ou me matar? Eu devo aguentar as tristezas da vida, as batalhas, ou eu simplesmente termino tudo com o suicídio? Aparentemente, parece que ele está querendo dizer que quem suportaria esta vida são os corajosos, né? Quem morre, quem se mata são os covardes. Mas, na verdade, o Hamlet vai chegar na reflexão justamente o contrário. Que os covardes é que não se matam, porque os covardes têm medo de se matar. Vá saber o que espera após a morte, já que a morte é o país de cujos confins nunca voltou nenhum viajante. Então, a vida humana é a maior prova da nossa incapacidade, da nossa fraqueza, da nossa covardia. Gente, que coisa bad vibe, não é? Caraca, gente. E é isso que o Hamlet está comentando. Ele está numa sala sendo ouvido pelo Polônio, pelo Cláudio, e ninguém sabe se era encenação do Hamlet ou ele estava realmente pensando nessas coisas. Ninguém sabe. É um dos enigmas da literatura. Pois bem, o Hamlet vai ao quarto da sua mãe Gertrudes, vai confrontá-la, vai chamá-la de tudo quanto é coisa, porque ele não perdoa o fato de a mãe ter casado com o tio, o homem que matou seu pai. Há uma frase muito famosa que ele fala, né, para a mãe, que é fragilidade, teu nome é mulher. Porque, imagina, século XVI, o Hamlet, o Shakespeare é um pouco machista também.
Pois bem, o Polônio, querendo investigar a loucura do Hamlet, está atrás da cortina e o Hamlet acha que é o Cláudio. Então o que ele faz com a espada? Ah, tem um ratinho aqui, pá! E mata, achando que é Cláudio, mas é Polônio. Então, o Hamlet não tem nem um pouco de remorso, não, gente. Ele fica assim, o Polônio morre, o Hamlet continua se fazendo de louco, mas quem vai ser a grande vítima desse assassinato é a Ofélia, porque a Ofélia era a ex-namorada do Hamlet. E a partir do momento que o Polônio morre, ela sabe que a união dos dois é impossível. O cara matou meu pai, não posso mais casar com ele, então ela enlouquece. Ela enlouquece e é uma cena muito bonita verbalmente, esteticamente, que a Gertrudes chega para o Hamlet e conta uma cena. Uma cena que não é encenada, ela é só narrada pela mãe, que é a morte de Ofélia. Ofélia tá lá no rio colhendo flores, não sei o que, perto do rio colhendo flores, e ela, sem querer, pegando uma flor, ela se joga no rio sem querer e se afoga. Segundo o relato da Gertrudes, Ofélia a Ofélia não se matou, foi um acidente. Mas como ela vai ser enterrada na peça, mostra que foi um suicídio. Quando ela tá lá já no cemitério para ser enterrada, o Hamlet vai atrás, porque ele se sente culpado. E é nessa cena, onde estão os coveiros, que o Hamlet vai pegar a caveira do Overick. A cena da caveira justamente é aqui, gente. Ele vai pegar uma caveira, um crânio de um comediante que fazia peças quando o Hamlet era criança, chamado Overick. E ele vai reconhecer por uma falha que tinha na caveira, alguma coisa assim. Vou lembrar de um tempo muito bom, da época lá, não sei o quê. Pois bem, pessoal. Só que gente, morreu o Polônio, morreu a Ofélia, vai vir o Laerte para se vingar. Quem é o Laerte? É o filho do Polônio e o irmão da Ofélia. Ele estava longe, né, não estava na Dinamarca, volta para se vingar do Polônio. Do Hamlet. E aí o herói, ele vai tremer. O Hamlet vai se borrar, ele vai ficar com medo, porque ele não foi criado para ser herói. Ele foi criado para ser um intelectual, um príncipe, mas não para lutar. Mas ele tem que aceitar o duelo lá de espada, porque essa é a tradição. Pois é, o duelo, tá lá a Gertrudes, a mãe, o Cláudio também assistindo, que é o rei, e o Hamlet e o Laerte. Pois bem, gente, o Cláudio, que é o vilão, ele não vai só esperar pelo Laerte para matar esse rapaz que virou inconveniência, que é o Hamlet. O Cláudio, ele vai colocar ali uma espada envenenada e uma taça de vinho envenenada para oferecer para o Hamlet. Mas quem vai beber essa taça de vinho é a Gertrudes, que é a primeira a morrer. Morre, o Cláudio se sente mal, meu Deus, matou mesmo, envenenada. Aí depois, a troca da espada, o Laerte é ferido por essa espada envenenada e o Hamlet também. O Laerte morre e o Hamlet, a ponto de morrer, envenenado, no último suspiro, mata o Cláudio. Vocês percebem que aqui o Hamlet ele só virou herói no finalzinho, no último segundo, nos créditos finais? Ele ficou... A peça tem 4 horas, gente. 4 horas. Durante 4 horas o Hamlet não fez nada. Fugia, pensava, refletia. Fugia, pensava, refletia. Na última cena da peça é que ele mata. Ele só vira herói no final. É por isso que alguns críticos dizem, né, como um americano chamado Harold Bloom, que o Shakespeare criou o homem moderno. Porque não é o herói pleno, o Aquiles que mata, que ele é fortão, não tem medo. Não é o Ulisses que não tem medo, é um homem cheio de medo. É um homem que conhece as suas falhas. Então, por que Hamlet é uma peça tão importante para a literatura e para o teatro? É que mostra esse homem incompleto, esse homem que foi viciado pelas coisas intelectuais, mas que tornou também um homem mais fraco. É uma consciência da nossa mediocridade mesmo, mas é o que nós temos, é o que nós somos. Não é à toa que, ao fim, ainda que a cultura tente tanto buscar saber e ciência, a última frase, a última palavra, a última fala do Hamlet antes de morrer é o quê? E o resto é silêncio. Pois bem, pessoal, essa foi a aula de hoje e até a próxima.